Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Maciel e estarei com vocês, certo? Juntos aí durante essa semana no curso de Cultura Maker para educadores, certo? E é um prazer enorme estar aqui com vocês, certo? Repito isso, pois é muito bom a gente estar entre colegas, né, entre nossos pares, discutindo assuntos educacionais, certo? Para nós podermos aí aumentar o nosso leque de possibilidade de ensino com os nossos alunos, né, que é esse que é o nosso interesse, certo? Sempre poder ajudá-los cada dia mais. Bom, falar um pouquinho de mim, né, como apresentei, certo? Meu nome é Carlos, vocês podem me chamar apenas só de Carlos, tá bem? Eu sou licenciado em Física e possuo especialização em Gestão e Coordenação Pedagógica. Eu sou pesquisador da abordagem, né, da aprendizagem criativa e cultura maker, certo? E esse curso, né, ele é oferecido pela Formação Contínua de Educadores do SESC, certo? Faço parte do SESC Ciências, certo? Especificamente da Sala de Ciência de Fortaleza, um espaço não formal de educação, certo? Lá fazemos divulgação científica com várias atividades, ok? Onde você pode estar acompanhando, né, através do nosso perfil no Instagram. Vou colocar aqui em algum lugar, tá bom? Sala de Ciências CE. E lá a gente pode trocar uma ideia sobre ciência, sobre divulgação científica e sobre metodologias de ensino também, que a gente adora falar sobre isso, não é à toa que nós estamos aqui, né? Semana passada vocês estiveram com o professor Breno, né, falando sobre cultura STEAM. Bom, nossos encontros sempre serão às 5h30, lembrando que essas aulas elas são gravadas, tá bom? Você está vendo aqui uma gravação, mas nem por isso a gente vai deixar de se comunicar e de interagir, ok? Vocês podem estar falando comigo através aqui, ó. Opa, botei aqui meu e-mail pequenininho, ó, sempre estará aqui quando estiver nessa tela. Ele vai aparecer aqui, ó, cenrique@sesc-ce.com.br. Lá a gente vai poder comentar, conversar sobre o curso, certo? É um local onde a gente vai usar à vontade sem nenhum problema, tá bom? Então vocês podem guardar até esse contato aí para futuros contatos, tanto em relação à sala de ciências, como também sobre o nosso curso e também a gente trocar aí figurinhas sobre educação e ensino. Tá bom, gente? Bom, né? Vamos aí para o que interessa. Eu vou explicar um pouquinho sobre o curso, como vocês vão estar podendo estar entrando em contato com quem, onde nós vamos estar deixando tudo guardado, organizadinho, material, frequência, como a frequência vai funcionar, tá bom? Não se preocupem com isso. Com quem vocês podem estar conversando sobre a parte administrativa, burocrática do curso, com relação a certificado, tudo bem? Então, tudo vai ser tudo organizado aqui para a gente poder levar esse nosso curso aqui bem bacana, sem nenhuma dúvida e de uma forma mais fácil e leve possível, tá bom? Bem, certo? O nosso curso, certo? Tá aí, ó, Cultura Maker para Educadores, certo? Vou deixar aí apenas aí para vocês verem. Vou colocar aqui agora no cantinho aqui mais escondido, certo? E qualquer coisa, gente, como eu disse para vocês, com relação a dúvidas sobre a parte burocrática, certificado, algum link, alguma coisa que não ficou clara, certo, durante todo esse tempo, vocês podem entrar em contato com o professor Ricardo, ele é o coordenador da formação contínua de educadores, tá bom? Tem o e-mail dele, onde vocês podem entrar em contato, jmonteiro@sesc-ce.com.br. Vocês podem estar falando com ele para trocar ideia também, certo? Ele é uma ótima pessoa, muito acessível, muito bacana, um ótimo colega na nossa profissão, né, que a gente também pode contar muito com ele. Qualquer dúvida sobre esse curso, certo? E também até com relação ao curso que foi realizado semana passada com o professor Breno Aragão, certo? Da metodologia STEAM, ok? E como nós aí vamos se organizar? Vamos nos organizar através deste link. Deixa eu ampliar aqui para vocês, para verem direitinho. Ó, aqui a gente vai acessar justamente esse link, certo? www.linktr.ee/culturamakeredu. Você vai digitar isso no seu navegador, ou navegador do computador, né, do seu notebook, seu desktop, ou então do navegador do seu celular, e você vai ter aí, né, essa aqui, ó, vendo desse lado aqui, certo?
essa imagem aí, né? Vai ter aí esse layout, onde você vai ter o encontro de hoje, que é sempre quando você clicar, você vai para o link justamente do encontro. Lembrando que, novamente, né, que todos os nossos encontros se iniciam às 5h30, ou seja, esse vídeo sempre vai ser liberado às 5h30 da tarde. Quando? Segunda, quarta e sexta. E eu vou botar o cronograma bem direitinho aqui para a gente nos organizar, certo? E todo o encontro, durante o horário do encontro, certo? Inclusive, né, de 5h30 vamos deixar aí, combinar aí mais ou menos até 10 horas, 11 horas da noite, né? Vai ficar aberto o link da frequência, certo? Esse link aí da frequência sempre do dia vai estar aberto. Você clica lá e você vai lá, onde você vai colocar seu nome, seu e-mail e a palavra-chave da frequência. Onde vai aparecer essa palavra-chave? Quando a gente estiver conversando, né, estiver falando sobre o assunto, né, de cultura maker, lá no meio da nossa apresentação, né, do nosso diálogo, vou colocar lá a palavra-chave do dia da frequência, onde você vai colocar essa palavra-chave no dia da frequência, certo? Então, tenham muito cuidado, certo? A frequência ela não vai ser registrada se tiver uma palavra errada que não seja a palavra do dia, tá bom? Tipo, hoje a gente vai ter uma palavra. No nosso segundo encontro, uma palavra diferente. No terceiro encontro, uma outra palavra. Cada dia desse vai ter uma frequência. Para cada frequência, uma palavra-chave diferente. Se essa palavra não estiver batendo com o do dia que a gente ministrou a aula, com que a gente apresentou, né? Essa palavra, a sua frequência não vai ser efetuada, não vai funcionar. Ok? Vamos lá. Link também da atividade, certo? Serão feitas as atividades, a gente vai fazer pelo menos 2 atividades durante essa semana, que também vai agregar justamente a carga horária deste curso, certo? E também 2 vezes por semana, certo? E também vai ter um link do material, onde vai estar esses slides aqui guardados e mais alguma coisa aí que a gente for colocar aí, que eu achar importante aí para vocês. Eu vou compartilhar com vocês, claro, né? Alguns artigos, alguma literatura que a gente pode estar utilizando, tá ok? Desculpa aí pelo barulho aqui, gente. Pronto. A nossa luz aqui, né? A luz aqui do local aqui, do estúdio, ela deu uma caída. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Vou nem cortar, não. Vamos deixar aqui como se tivesse tudo acontecendo mesmo ao vivo, tá bom? Então é isso. A gente vai ter o material e aí embaixo, né, tem uma cartinha. Vocês viram essa cartinha aí? Essa cartinha com relação a isso é um link do e-mail do professor Ricardo. Qualquer dúvida, você clica lá, você vai falar com o professor Ricardo, mandar a sua dúvida com relação à parte burocrática, certo? Então, gente, basicamente o nosso curso acontecerá desse jeitinho, tá bom? E qualquer coisa que a gente for dúvidas acontecendo com relação ao conteúdo, vocês falem comigo através aqui deste, deste e-mail, beleza? Bom, gente, como é que vai ser o nosso conteúdo, né, programático desses dias, certo? O nosso conteúdo programático desse dia, ele se divide pelo menos em 3 tópicos, certo? Para cada tópico, claro, um dia diferente. Hoje a gente vai conversar uma coisa, quarta-feira outra e sexta-feira outro assunto, certo? Então, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte forma, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. O nosso primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre introdução à cultura maker, certo? Onde a gente vai falar sobre cultura maker, propriamente dito, né? A gente vai desmembrar esse nome aí, certo? Significado, falar sobre o movimento e os makerspaces, certo? Hoje a gente não vai adentrar muito em educação, mas claro que uma vez ou outra, né, nós vamos comentar como algumas características que têm a ver, né, ligadas à educação, porque o intuito de hoje é a gente entender o que é a cultura maker, o que é esse movimento maker, e a partir daí a gente começar a ter, né, justamente aí os insights de como se assemelha, como a cultura maker pode se ligar à nossa educação, à nossa prática como educadores, tá bom? O segundo tópico que eu tenho que apresentar, vou apresentar para vocês na quarta-feira, aí sim, é o Maker na educação, certo? É a cultura Maker como uma metodologia ativa, como funcionam os espaços makers, que a gente vai comentar hoje, mas eles funcionando dentro da escola, certo? E o guia de aprendizagem criativa, muito importante, um dos pontos mais importantes, posso dizer,
deste nosso curso, porque é onde a gente vai discutir, certo? Como nós vamos criar atividades, ferramentas, certo? Meios para poder chegar aos nossos alunos utilizando essa metodologia, né? Usando esse modo aí da cultura maker, certo? E ponto muito importante, vai ser bem legal. E no último, não que seja menos importante, certo? Vai ser justamente o professor mediador. A gente vai falar sobre nossa função de professor dentro dessa metodologia, certo? Onde já entrega totalmente a palavra professor mediador, certo? Carlos, por que só vamos comentar do nosso papel, da nossa postura no final do curso? É porque a gente não é tão importante? Não, a gente é importante sim, claro, tira a importância da gente como professor nesse método. Mas a cultura maker, para quem já deve ter visto em algum lugar, ouvido falar, ela é uma metodologia ativa. E como toda metodologia ativa, ela deixa eu ficar aqui mais próximo aqui de vocês, né? Eu gosto de ficar assim mais próximo de vocês para olhar, já que a gente não está aqui pessoalmente. Como toda metodologia ativa, gente, nós deixamos o aluno como protagonista. Então, ele ali que vai fazer justamente o quê? O seu papel, ele vai construir o seu conhecimento, certo? A partir das atividades que a gente for propor para ele, certo? Aí, nesse caso aí, o professor vai dar um passinho para trás. Aí, ó, hoje eu só explico captura make, mas a gente vai fazer alguns ganchos, certo? Alguns toques que a gente tem que ter cuidado com relação a isso, tá bom? Bom, gente, como é que vai ficar o nosso cronograma, né? Vamos ver aqui o nosso cronograma. Nosso cronograma tá aí, certo? O nosso primeiro encontro de hoje, certo? Segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, vamos falar sobre a introdução à cultura maker. Nós vamos aprofundar o que é cultura maker, entender o que é cultura maker e a refinar mais esse conhecimento e a gente começar a entender. A nossa primeira atividade vai ser um insight, justamente com relação o insight com relação a como a gente vai ter esse contato hoje, né, sobre esse assunto de cultura maker, significado. Essa atividade ela vai buscar justamente a gente ter um insight com relação à aula de hoje, certo? O nosso encontro. E a partir do nosso encontro de hoje, que a gente estiver comentando, como a gente já pode ver à primeira vista, pensar como os pensadores trouxeram a cultura maker para a educação. E antes da gente ver, que vai ser na quarta-feira, como eles trouxeram para a educação, nós também somos educadores e temos total capacidade de também pensar, de fazer links de como trazer a cultura maker para o nosso dia a dia, né, a nossa prática educacional. No segundo encontro, que é na quarta-feira, nós vamos falar sobre o Maker na educação, como havia dito. A segunda atividade, vamos fazer o guia de aprendizagem criativa, certo? Vamos preencher um guia de aprendizagem, ou seja, vamos elaborar uma atividade de acordo assim com nossa imaginação, né? Vamos colocar nossa criatividade aí em prática para falar sobre. E na sexta-feira, o nosso terceiro e último encontro, falaremos sobre o professor mediador, tá bom, gente? Então, esse aí é o nosso cronograma, certo? Da semana, onde a gente vai se organizar de um jeitinho legal e tudo. Vamos fazer da melhor forma possível. Como eu disse, essa aula não é ao vivo, porém, vamos tratar como se fosse. Estarei disponível sempre no e-mail, assim que vocês mandarem, logo que possível, eu respondo qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo de cultura maker para educadores. Vamos terminar esse curso aqui, craques, nisso, e vamos colocar a cultura maker como uma de nossas ferramentas no nosso dia a dia de educadores, tá bom? Na nossa prática em sala de aula. Bom, gente, tratando hoje agora do assunto, agora vamos adentrar, certo? No nosso assunto de cultura maker para educadores, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho, eu quero deixar algumas coisas claras, né? Uma coisa clara eu já deixei, né? Que se trata aqui de uma metodologia ativa. Vamos voltar a falar nisso na quarta-feira. E que nós, como professores, temos que dar um passo para trás. Nós não somos aqui detentores do todo o conhecimento e vamos colocar isso para os alunos. Eu sei que a gente gosta muito, às vezes, de estar ali na frente, passando informação, querendo passar isso. Isso é uma coisa que é intrínseca do professor. A gente se descobre que quer ser professor porque é nesses momentos que a gente gosta de fazer, né? Por isso que a gente, muitas vezes, querendo ou não, a pessoa fala assim, você será um ótimo professor. Talvez você deve ter escutado isso de alguém, porque alguém olhou para você, viu você se portar, conversar com essas pessoas, explicar algo. A pessoa disse isso, olha, você tem um jeito de professor. E a gente colocou isso na cabeça e disse, poxa, você é um professor, então, né? Devido a isso. Mas
não só isso, né, gente? O papel do professor não é só isso. Aqui nesse caso, como a gente está tratando de metodologias ativas, a gente dá um passinho para trás e a gente deixa os nossos alunos aí como plano inicial. Nós somos o plano de fundo, onde a gente vai organizar, vai formar um ambiente de aprendizagem para os nossos alunos, que é eles que serão protagonistas nesse processo. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que a cultura maker, certo? Ela não é a solução para todos os problemas da educação e nem para todos os problemas da sua sala de aula. A cultura maker, ela vai ser uma das ferramentas ali dentro do nosso portfólio, né, professor, junto com nossos alunos, no planejamento de aula, para repassar algum assunto ou qualquer alguma coisa, né, de ensino com os nossos alunos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a cultura maker, do jeito que a gente for falando hoje, vocês vão ver que a cultura maker se trata de quê? Trata de você tirar um projeto do papel para uma forma física, ou seja, um artefato físico. Nós vamos prototipar coisas físicas aqui na cultura maker, ou seja, o ideal é que a gente faça um projeto, né, que não é o ideal, né, e a gente tenha algo físico a partir desse projeto. Resolver um problema fabricando, produzindo algo físico através de ferramentas e o que a gente tiver à disposição, certo? Que se a gente tiver posso dizer, recursos bons a gente vai utilizar, mas se a gente tiver pouco recurso também a gente vai utilizar. Se tivermos que reaproveitar, a gente vai reaproveitar também, certo? Partindo do quê? Partindo de acordo com como vai ser colocado o projeto para os nossos alunos aí, para os seus alunos, ok? Então, é isso, certo? Então, cultura maker não resolve todos os problemas. A gente vai ter ali uma coisa específica. Se você pensa assim, eu vou falar de um determinado assunto, onde se eles produzirem algo concreto, durante o processo, né? Outra palavra muito importante para a gente na cultura maker é o processo, certo? Durante o processo, o aluno ali vai estar adquirindo conhecimentos necessários que eu vou precisar ali para esse conteúdo. Mas na outra semana ou um mês depois, você vai falar sobre uma outra coisa, onde cultura maker não vai dar para poder trabalhar, mas eu vou trabalhar com outra, posso trabalhar com classe invertida, né, sala de aula invertida, ou então posso trabalhar com aprendizagem baseada em problema, ou seja, ou então posso até usar gamificação. Então, eu digo, cultura maker não é uma disciplina, não dá para disciplinar ela é uma metodologia em que você pode estar usando, colocando ali, certo? Na utilização ali para falar de um assunto, para trabalhar com a sua turma, beleza? Então, começamos. Cultura Maker não é uma disciplina, e sim uma ferramenta metodológica que a gente pode estar usando no dia a dia, certo? Nos nossos planejamentos junto com os nossos alunos, beleza? Então, para a gente poder adentrar nesse assunto de cultura maker, como eu disse para vocês, hoje a gente vai conhecer o que é cultura maker, vai trazer alguns significados, algumas referências importantes que a gente deve saber sobre cultura maker, beleza? Eu gosto de trazer alguns exemplos do dia a dia, certo? Alguns podem pensar que são exemplos bobos, mas querendo ou não, são um momento onde a gente coloca a nossa criatividade à tona, beleza? E eu quero trazer coisas do dia a dia, tipo, nesse exemplo, nesse primeiro exemplo, né, eu vou trazer uma coisa do meu dia a dia que eu estou passando por hoje, né, que é a paternidade, beleza? E quem é pai ou quem é mãe, né, também, quem não é ainda, querendo ou não, ou já pegou alguma criança emprestada, pelo menos para segurar, começou a chorar, devolveu para o pai, né? Qualquer pessoa deve ter passado alguma experiência como essa. E quando a gente tem ideia de algo, primeiro a gente tem que passar por isso, né? A gente só tem ideia quando a gente tem contato com algo, né? Quando vive a situação. Então, deixa eu colocar aqui a situação para vocês, para a gente poder entender. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente está colocando aí, né? Certo? Uma criança para ninar, certo? A gente está vendo o pai aí segurando uma criança para ninar. E eu estava fazendo também justamente esta ação com meu filho e de repente eu pensei também em outra coisa, que é justamente o que? O ato de ler, o ato de estudar, ou então da gente ficar vendo qualquer coisa no celular, no Kindle, onde seja adquirindo conhecimento. Juntar duas coisas que eu gosto muito, que é uma parte que é estudar e também estar com meu filho, certo? E aí colocando o filho para dormir. E um dia desse eu estava mexendo em um aplicativo chamado Pinterest. Pinterest ele é ótimo, gente. Traz muitas ideias
bacanas. Uma rede social basicamente de compartilhamento de... Eu digo que é uma rede social de compartilhamento de ideias. Ele compartilha muita imagem, mas realmente ideias, coisas legais, links de sites que trazem coisas bacanas, a galera vai compartilhando, é uma rede de compartilhamento muito boa, certo? E eu encontrei a seguinte imagem, certo? Mas essa imagem eu só me apeguei a ela devido justamente essas duas coisas que eu vivencio muito na minha vida, que é a questão da paternidade, tá ali com meu filho ali, tudo segurando ele, e a questão da leitura, do estudo. Então eu vi essa imagem que muito me chamou a atenção, certo? Que é a seguinte: olha este móvel, um móvel onde tem um berço, uma cadeira e você fácil perceber que é uma mistura de uma cadeira de balançar com um berço, certo? Ou seja, eu olhei para essa imagem e vi, poxa, a ideia surge quando vivemos uma situação. E eu fiquei imaginando na pessoa que fez esse móvel, projetou, certo? Ou seja, com certeza ela teve a ideia porque ela viveu a situação de ter o quê? De ter um filho e quando ele estiver dormindo, a gente sabe que criança dá maior valor continuar dormindo, balançar, né? Aqui no Ceará a gente balança uma rede para um bebê, aqui os bebês são os privilegiados porque nós temos aqui esse, esse bem, né? Esse bem cearense que é a rede. E criança, gente, quando tá aí dormindo, e eu fiquei imaginando, poxa, a criança dormindo e a pessoa ali pode estar ali sentada lendo um livro, certo? O pai ou a mãe lendo um livro, se balançando, ou mexendo ali no celular, no seu momento de estar ali com o bebê, tá prestando atenção, não tá longe da criança, certo? Mas o que me chamou a atenção foi isso, certo? São duas coisas bacanas. Uma é estar com seu filho e a outra é o que? É estar lendo um livro ou vendo o celular, ou então até descansando mesmo ali, mas sem deixar da gente fazer aquela função que nossos bebês adoram, né? Que as crianças adoram ali quando tá naquela idadezinha ali dos primeiros meses de vida, é justamente estar ali naquele balançadozinho para lembrar justamente que é balançado no ventre da mãe. Certo? Então, mas aí que tá, a ideia surge quando vivemos uma situação. Outra situação em que eu me deparei, né, que foi justamente na casa da minha mãe adora plantar uma coisinha e tudo, no jardim e tudo mais, eu me deparei com o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, é esse aqui, ó. Pronto, tá aí. É um jarro bem bagunçado, certo? É uma plantação de hortelã. E eu vi o jarro tão feio, e eu falei assim, poxa, mas que jarro feio, mãe. As hortelã, tudo caída, se a gente passar ali, o jarro ali não era para proteger? Olha ali como é que tá. As hortelãs tudo ali no chão, tudo jogado no chão. Quem passar ali por perto pisa na hortelã, fica uma coisa mais horrível do mundo. Aí eu fiquei assim, imaginando, poxa, a gente tem um jarro ali, como é é, que a pessoa vai cultivar daquele jeito. Tá desorganizado, tá horrível. Eu falei assim, mãe, coisa horrível, mãe. Eu não sabia não, para mim a hortelã crescia bonitinha. Não, a hortelã quando ela fica muito grande, ela começa a cair para os lados e tudo mais. Aí, teve dias depois, eu fui na casa da minha mãe, né, e falei assim, mãe, ainda tá daquele jeito. Ela, não, meu filho, mudei, né. As hortelãs agora estão mais bonitinhas, ninguém tá pisando, ninguém tá machucando, não tem como mais é, espalhar elas, acho bem legais. Eu falei assim, foi que a mãe fez. Ela não ouviu uma coisinha na internet que compartilharam, eu fiz algo parecido, né? Eu não tirei a foto do que ela fez uma coisa assim mais, para dizer, mais refinada, né? Mas ela me mostrou a ideia que ela teve, né? E ela viu a partir dessa ideia aqui. Olha aqui para vocês, mostrar aqui, certo? Um instante, tá aqui. Ela pegou a hortelã e colocou dentro de garrafa PETs, né? Essa aqui é a imagem da ideia que ela viu, né? De pegar a hortelã e botar dentro de garrafa PETs e pendurá-las, certo? Elas ficam muito mais bem organizadas, ficam até bonitas, né? Ficam até bonitas porque elas terminam cobrindo toda, né? Quando ela tá assim bem grande, assim bem cheia, elas cobrem todas as garrafas PETs e tudo mais. Mas essa ideia só surge quando a gente vive a situação, né? Aí é bem bacana porque a gente teve um reaproveitamento, né? Foi um reaproveitamento de garrafa PETs, certo? Bom, olha aí as duas coisas que eu mostrei para vocês. Duas ideias que vieram a partir do que? Quando se deparou com a situação, certo? A ideia só veio com a situação. Foi criado algo, veio a questão do que? Da criatividade. E caso que aqui tenha a ver isso com cultura maker, vocês vão ver que vai ter tudo a ver com cultura maker. Porque cultura maker basicamente é isso.
é você ver, refletir, prototipar, né? Quase, eu estou falando aqui quase que o design thinking, né? Para quem não conhece, né? Para quem deve conhecer o design thinking, basicamente isso também é visto também na cultura maker. Prototipou, realizou e fez ali o seu objetivo, propósito. Mas a gente estava diante de um problema, né? Pensou como resolver e chegou ali no ponto para resolver. Basicamente um projeto, né, gente? E tem tudo a ver, certo? Cultura Maker basicamente está dentro ali da ideia da aprendizagem baseada em projetos. Então, foi feito isso aí, certo? Isso lembra muito uma frase de um grande psicólogo que a gente adota muito ele para a educação, conhecido por todos, que é Jean Piaget. Jean Piaget, ele traz o seguinte aqui para a gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá aqui. Ele traz esse fragmento, né, um fragmento de uma palavra que ele deu, que diz o seguinte: conhecimento ele não é inato, ele é ativamente construído via interação com o mundo, certo? Ou seja, a gente só constrói o conhecimento, coloca uma ideia para fora. Quando você coloca uma ideia para fora, você está colocando justamente, mexendo ali com vários pontos ali cognitivos, certo? De aprendizagem, certo? Você está ativando seu cérebro está funcionando, seu cérebro está aprendendo, está absorvendo conhecimento, mas isso só aconteceu quando houve uma interação diante de uma situação real, certo? E esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, tanto o exemplo, certo, da cadeira lá de balançar, onde tem embutido um berço, como também esse tipo de jarro para hortelã, certo? Só veio essas ideias quando foi vivenciada a situação, ou seja, quando foi colocado ali na frente dele, quando o problema foi colocado, certo? Quando veio essa questão da ideia. Bom, gente, o conhecimento, como o Jean Piaget disse, ele não é inato, ele é construído a partir da interação com as coisas. Isso não é estranho da gente. Nós brasileiros, certo? A gente é expert em coisas desse tipo. Aí se fala assim, expert, sim, nós somos expert sim nisso. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Olhem aí. Temos aí um mosaico aí, certo, de imagens que mostram vários exemplos do que a gente é capaz de fazer, que o brasileiro é capaz e faz isso muito, muito bem. Olha aí, assar a linguiça num ferro de gomar, enrolar fone de ouvido no pregador, pendurar o celular dentro do carro usando uma chinela. Essa aqui também muito boa, né? Quebra as pernas dos óculos. A gente nunca coloca um óculos no mato. O que é que a gente faz? Bota um arame e utiliza e funciona do mesmo jeito. Abrir garrafa usando um pedaço de pau, né? Assim, bem grosseiramente, um pedaço de pau com parafuso atravessado nele. Um trinco da porta usando um pedal de bicicleta, certo? A marcha do carro, né? Essa daqui, quando eu vi, eu falei, rapaz, essa daqui foi ninja, né? Que é brasileiro no nível 100, certo? Olha aí, substituiu aí o câmbio de marcha, né, usando uma garrafa. Ou então a peneira do chuveiro deu defeito, quebrou, coloca uma garrafa furadinha. Olha aí, gente, uma ideia boa para você proteger aqui a sua mão, certo? Quando você vai virar alguma coisa que está assando numa frigideira com óleo, nunca mais você vai queimar a mão. Agora, essa daqui é clássica. Essa aqui todo mundo se identifica. Eu já fiz várias vezes, ainda continuo fazendo, certo? Sempre que possível. Colocar aquele velho prego na chinela para poder resolver o problema da chinela quebrada. Né? Isso a gente vê que a gente brasileiro, a gente faz isso muito bem. Né? À toa que eu costumo até brincar que nós brasileiros, nós temos o selo MacGyver, né, de qualidade. Para quem não conhece, MacGyver é um personagem de uma série americana antiga, né? Antiga assim, já tô quase que entregando aí, né? Mas eu era bem pequeno, eu me lembro assim do MacGyver, o cara fazia uma bomba, fugia de um país usando um clipe, né? Um clipe de papel. O cara era fenomenal. Posso dizer que ele foi o primeiro mestre das gambiarras do mundo, certo? E nós, brasileiros, nós somos bons nisso, muito mesmo. E é por isso que eu digo, nós temos o selo MacGyver de qualidade, tá bom? Bom, olha aí. Se você percebeu que a gente conversou até agora, a gente falou de ideias, tirar ideias, né, que a gente teve, colocá-las em práticas e também ajeitar coisas com objetos que sejam reaproveitados, enfim.
certo? Mas também tem outros tipos de situação que eu quero agora que vocês imaginem essa situação que alguém aqui já deve ter passado, pelo menos eu já passei várias vezes, né? E vamos entender um pouco mais para a gente poder vivenciar mais, ou então poder refrescar a nossa cabeça para a gente poder dar definições da cultura maker para o nosso encontro de hoje, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, certo? Essa situação aqui, olha aí, ó. Imagina o seguinte, que a pia da cozinha de vocês, a pia da área, a pia do banheiro, está com vazamento. O que é que você faz? A gente fica imaginando, imagine aí, o que é que você faria numa situação como essa? Pensou? Bom, eu, sendo bem sincero, eu ia tentar ajeitar. Antes de até pensar em o quê? Em chamar um profissional. Nós, imagino que vocês também sejam do mesmo jeito, a gente só chama um profissional depois que a gente piora a situação de uma forma que realmente vai ser, poxa, alaguei a casa todinha, sei que a caixa d'água, a água tá no joelho, no meio da casa, eu vou chamar um profissional. Aí você diz, aí quando o profissional chega na sua casa e diz assim, nossa, o que foi que aconteceu? Que disse assim, não, vazamento na pia. Nunca foi um vazamento na pia, porque você piorou, quebrou cano, fez tudo, né? A gente é desse jeito, a gente parte logo para tentar resolver, para depois pensar de chamar um profissional para poder resolver isso. Bom, não é isso que a gente faz? Sendo bem sinceros, não? Então, a gente mantém a calma, né? E nós mesmos fazemos isso. O que é que a gente faz? A gente vai lá na nossa caixa de ferramenta. Claro, eu entendo, assim, caso eu não tenho uma caixa de ferramenta como essa, não tenho nem uma parte da minha casa como isso. Eu botei aí de forma ilustrativa, eu também queria ter, né, uma coisinha dessa assim na minha garagem, em algum lugar da minha casa, mas também infelizmente não tenho. Eu tenho no máximo uma caixinha com algumas chaves de fenda aqui na minha casa, certo? E não tenho tudo isso aí. Mas vamos imaginar, o que a gente faz? Quando a gente se dá com uma situação lá, como é que é da pia aqui vazando, né? Certo? A gente vai o que vai olhar o que é que a gente tem, certo? E depois que a gente olha o que é que a gente tem, a gente parte para ação, ou se não parte para ação, vê que a gente não tem ferramenta e diz, não, vou chamar o profissional com certeza tem ferramenta. Mas se você tiver as ferramentas, o que é que você faz? Ah, vou pesquisar na internet. A gente sabe que nessa era digital, só o que se tem são tutoriais, certo? Meios que informem como você pode consertar algo, dando dicas, ensinando aí, dando dicas de como construir, certo? Ou então reformar, ou então fabricar, ou então consertar, certo? Depois disso, a gente analisa, olha, ou então nem pesquisa na internet. Olha lá, verifica, certo? Você vai refletir sobre a situação e depois a gente vai para o que interessa e mete a mão na massa e tenta resolver. Então, basicamente, a gente usa um desses três. Isso é natural. Antes de chamar o quê? Antes de chamar um profissional. A gente pesquisa, analisa, depois de analisar vai para a mão na massa, então pesquisa vai direto para a mão na massa, não quer nem saber, a gente tenta de alguma forma. A gente realiza isso aqui, né? Esse do it yourself, que não ligue para o meu inglês, a tradução para o inglês é o faça você mesmo. Eu estou mostrando essa imagem é, com essa sigla aqui, gente, porque. Opa, aqui com essa sigla. Se dá para a câmera meu taca, olha, ó. Pronto, com essa sigla aqui, certo? Porque é o que a gente vê muito com relação à cultura maker. Isso aparece muito quando a gente vai fazer pesquisas, vai ler a literatura, certo? A gente encontra muito essa sigla, certo? Em inglês. Que é o, em português, faça você mesmo, tá bom? Então, depois que você parte por fazer você mesmo, você fez todo ali um processo, gente. Por quê? Porque primeiro você tinha condições de fazer isso, você viu que ferramentas você tinha para poder utilizar, para fabricar ou consertar, certo? É aí que vem o lance. Então, Carlos, tu mostrou esses exemplos aí para gente. O que seria, então, cultura maker? Né? O que seria essa cultura maker? Bom, gente, cultura maker é basicamente isso, é fazer, é consertar, é desmontar algo. Você mesmo
fazer isso a partir da sua criatividade. Quando você parte para consertar, para criar, para fabricar, você está colocando em prática ali a criatividade, que é uma coisa muito natural do ser humano. É a mesma coisa que o quê? A mesma coisa de respirar. Isso é natural, gente. Então, certo? Eu costumo sempre dizer, isso é natural. Você, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho criatividade. Caso você tenha criatividade, isso é natural. Eu tenho um bloqueio criativo. Não, você não tem bloqueio criativo. O que acontece é que você muito se cobra, né? Cobra por perfeição e tudo mais. Vocês não vê as crianças e dizem assim, mas por que criança é tão criativa? A criança é criativa porque ela não se cobra tanto, certo? Ela não se cobra tanto. Ela apenas coloca sua criatividade para fora. E ainda de uma forma melhor que tem, que é o quê? Que é brincando, certo? Ela se diverte com o que faz. E a cultura maker, quando vem para a educação, ela vai ter esse intuito, certo? De colocar a criatividade em prática de uma forma lúdica, de uma forma divertida, fazendo com que aquele momento seja o quê? Prazeroso. Se é prazeroso, vocês sabem, é o quê? É significativa, beleza? Então, cultura maker, né, já dando aí os spoilers para a educação, ela funciona basicamente desse jeito. Mas, vamos lá, Carlos, o que é essa cultura maker mesmo? Bom, essa cultura maker, se a gente for no dicionário, a pesquisar sobre o significado, vamos aí fazer por partes, né? Vamos desmembrar esse nome para poder buscar entender ele, certo? Se você for no dicionário, você vai encontrar o significado para cultura, certo? Cultura, no dicionário de Sil, ele é o que é normas de comportamento, saberes e hábitos. Eu deixei de falar isso e hábitos porque eu acho que mais se encaixa melhor para o nosso significado. Se a gente for traduzir, né, a palavra maker, a gente vai ter aí, né, do dicionário Língua, o quê? Que maker significa que fabricante, é um criador, ele é um fazedor, né? O Carlos, ele é maker. O que é que está querendo dizer? Que o Carlos é um fabricante, ele é um criador, ele é um fazedor, é um desmontador, é um gambiarrista brasileiro, né? Certo? E o maker, ele vem justamente do termo to maker, né? Para fazer aí, fazer, certo? Ser fazedor, tudo mais. Aí a gente vai ter várias definições também para tal. E se a gente juntar esses significados que a gente obteve aqui, certo? Para esse termo cultura maker, nós vamos ver que a gente vai ter o quê? Que cultura maker é uma cultura de criação, certo? E essa cultura de criação tem tudo a ver com a criatividade, que é o hábito de criar, certo? Mas é um hábito de criar de que forma? Uma forma mão na massa, pegando, indo ali e fazendo acontecer no dia a dia. Beleza? Então, cultura maker é um hábito de criar, tem a ver com criatividade, mas criar de que forma? Criar de forma abstrata? É criar coisas que não são palpáveis de maneira alguma. É de uma forma mão na massa, mão, literalmente mão, você colocar as mãos ali em ferramentas para construir algo, um artefato físico, beleza? Então, esse hábito de criar, ele traz justamente essa dualidade de que essa cultura de criação, de fazer você mesmo, você fazer um objeto, você consertar, você criar, você desmontar, enfim, beleza? É você estar ali na prática, no dia a dia, fazendo, criando, desmontando, reinventando, e é isso. Cultura maker é criar. Se você é uma pessoa maker, você é um criador, você é um fazedor, você é um gambiarrista, né? Enfim, certo? Então, a definição de cultura maker que a gente pode dar é essa, certo? É um hábito, é um comportamento, certo? É uma coisa que eu posso dizer assim, a gente pode ver a cultura maker como algo bem amplo, né? Quando a gente diz, a cultura brasileira, se você vê a cultura brasileira, cheia de costumes, né? A cultura brasileira, a cultura de um país, são costumes, são hábitos e tudo mais. O maker, a cultura maker, ele é um hábito, né? Ele é um costume que um grupo de pessoas tem em gostar de fazer as coisas, ter o prazer de desmontar, criar e inventar, certo? Às vezes a pessoa pergunta assim, Carlos,
Você construir um site, isso é maker. Bom, para que a gente vai ter essa ideia de cultura maker, para a gente construir um site não é ser basicamente, não é ser maker, né? Você está ali programando, você ali está fazendo uma programação, está construindo um site, não é algo físico. O que nos interessa aqui na cultura maker é justamente construir objetos, fazer artefatos para chegar a um ponto, né, para prototipar algo. É só que para a educação, né, fazendo já esse link para a educação, o que vai ser importante durante isso é justamente o que? O processo. Não é a chegada. Claro que chegar lá no final é significativo para a gente. É legal, vai ser bom, o aluno gosta. Quem que não gosta de construir coisas, de fazer coisas e chegar naquilo que realmente a gente queria ter? Mas nós, educadores, vamos prestar muita atenção ao que justamente ao processo, certo? Porque é durante o processo, certo, que justamente o conhecimento do nosso aluno protagonista porque é ele que está fazendo, é ele que está criando, vai ser construído e vai ser levantado e por aí vai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, certo, com relação à educação. Beleza? E por que fazer? Por que construir? Isso é justificável, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o quanto que isso é justificado para a gente. O fazer, pessoal, a partir do autor Mark Hatch, que ele fez, né? Ele escreveu o livro Manifesto do Movimento Maker, diz que o fazer é algo fundamental para o que significa ser humano. Nós devemos fazer, criar e nos expressar para nos sentirmos inteiros. Há algo único em fazer coisas físicas. Essas coisas são como pequenos pedaços de nós e parecem incorporar porções de nossa alma, certo? A gente tem esse prazer de fazer as coisas, nós gostamos de fazer essas coisas, certo? E produzir materiais, fazer coisas, é bom demais. Gente, vocês estão vendo essa criança aqui? Isso aqui foi numa oficina em que a sala de ciências, né, Sesc Ciência, Fortaleza, foi convidado para fazer um evento em que a gente foi trabalhar, levou um pouco dessa cultura maker, essa cultura do fazer. E a gente levou uma proposta de uma fabricação de luminárias, certo? Gente, basicamente, o que uma luminária deve ter? Já conversando aqui, para nós, basicamente, uma luminária tem que ter uma lâmpada, tem que ter uma fonte de energia e tem que ter uma estrutura para segurar justamente a lâmpada e fazer ali sua função, certo? E a gente apresentou aí para as crianças como ligava um LED. A gente deu um LED para ela, deu uma bateria pequenininha, que as baterias tipo moeda, certo? Tipo aqui desse jeito, ó, como aqui do meu lado, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A gente deu uma bateriazinha dessa, uma bateriazinha de 3 volts. Ela sustenta, eu não tenho um LED aqui para mostrar para vocês, mas ela sustenta um LEDzinho pequeno. Se for numa eletrônica, custa aproximadamente 25 centavos um LED. Uma bateria dessa, você comprando uma cartela, cada uma deve sair por volta de R$ 2, certo? Isso aqui a gente teve um recursozinho a mais, né, para poder adquirir essas baterias, certo? E os LEDs. E o restante foi só o quê? Foi só papelão, fita colorida, canetinha, cola colorida, cola com glitter, né, também, tesoura, estilete e vontade de fazer, né? Olha a concentração dessa criança, gente. Aí tá sendo até... Mostra aí a imagem aí, mas a avó dele estava ajudando ele a segurar, né? Ele fez a luminária dele. Mas o melhor de tudo foi que a gente só mostrou para eles como é que acendia o LED. A gente disse que a luminária precisava de uma estrutura. E eles disseram, como é que é a estrutura? A gente disse, aí que tá. A estrutura é o jeito que você quiser. Certo? Crie, coloque sua criatividade, como é que você queria uma luminária. Gente, o bacana é que a gente fez aproximadamente uns três ou foram umas 4 sessões, cada uma tendo 20 pessoas, e saíram, gente, 80 luminárias de formas diferentes. Saiu luminárias em formas de cone, de cilindro, como o dessa criança. Saíram de vários tipos, de forma de quadrado, como de um Pac-Man, onde a lâmpada, eles botaram as luzinhas nos olhos do Pac-Man, coração, estrela. Então, houve aí
um movimento com relação ao que a fabricar luminárias, mas essas luminárias não saíram iguais. É diferente de que você fazer uma oficina, certo? E tem um passo a passo onde tudo deve sair do mesmo jeito igual. Que nem uma oficina, vamos fazer uma oficina de fazer bolo. Aí todo mundo vai fazer bolo. Aí o bolo, para sair direitinho, tem que ter tanto de açúcar, tanto de farinha, tanto de recheio, que seja. Ou seja, você dá ali a oficina, você faz basicamente ali passo a passo e tudo termina saindo igual. Você basicamente está o quê? Ali pegando informações e repetindo, reaplicando, certo? Aí você pensa assim, e caso dá para fazer receitas makers? Dá. Basta o quê? Você sabe que é com bolo precisa, mas teste. Faça testes. Certo que a gente quer logo acertar, não quer perder os ingredientes, mas faça um teste, de repente sai uma coisa legal, diferente. Isso seria mais ou menos make, certo? Mais ou menos, eu digo assim mais ou menos porque, certo que você vai ter um artefato ali físico, né, que é um bolo que logo em seguida você vai comer esse artefato físico, mas o interessante é você justamente o que testar, certo? Testar, juntar coisas novas, prototipar, experimentar e se não ficou legal, fazer de novo, retirar algo, acrescentar mais e você ali terminar criando uma coisa nova, certo? E o que aconteceu justamente nessas oficinas que a gente fez de luminárias, certo? Trazendo uma outra definição para vocês de cultura maker. Cultura maker traz a ideia do que? Do reaproveitamento, uma coisa interessante, certo? Aproveitar sucata de computador. A gente, na sala de ciências, nós temos uma case de sucata de computador. Lá tem várias peças, não só sucata de computador, mas a gente tem sucatas de eletrônicos que a gente sempre fala com as professoras e com os alunos. Se tiver algum equipamento quebrado em casa que vocês não queiram mais, tragam para a sala de ciência, né? A gente adora tirar LEDs das coisas, tirar motores de drive de CD, porque a gente termina ali juntando tudo isso, pegando vários motores, pegando vários HDs, pegando vários LEDs, pegando vários secadores, controle remoto, teclado, e a gente consegue juntar um material para fazer uma atividade ali de forma com tudo reaproveitado sem ter gastado um centavo, certo? E são coisas que dá para a gente falar de assuntos que são que tem relação, né, com o nosso fazer em sala de aula, como, por exemplo, na física, né, minha formação, vamos lá, puxando sardinha aqui para minha formação, a gente juntar vários HDs de computador quebrado, chega um certo ponto que a gente conseguiu vários, e a gente conseguir pegar a turma, juntar elas e fazer o seguinte, galera, vamos desmontar esses HDs para ver o que tem dentro. E dentro do HD, né, eu já desmontei, posso dizer para vocês, dentro do HD a gente vai encontrar o disco rígido, que ele é uma peça, uma arruela bem grande, né, mais brilhosa, não, desculpa, gente, super polida, parece um espelho onde você vê ali seu reflexo, dá para trabalhar a óptica com essa parte. Você vai ter um motor elétrico, né, que vai ter ali a questão do eletroímã, tá bom? E junto com o ímã dá para ver as partes de eletroímã e campo magnético, nós vamos ter dois ímãs muito fortes lá dentro, certo? Que até a gente costuma dizer que talvez, não sei, possa estar errado, né? São ímãs que a gente conhece como ímãs de neodímio, são bastante fortes, que dá até para fazer outro tipo de atividade e falar de ciência, aí a gente começa a imaginar, né, que esses ímãs, eles que mexem o bracinho, né, que grava, que é como se fosse uma agulha, né, de disco de LP, de radiola, que grava ali os dados no disco, certo? Então, dá para a gente poder imaginar como aquilo funciona e como esse conhecimento em ciências do campo magnético, do campo elétrico, certo? Ele funciona, certo? Faz funcionar um HD. E ali a gente consegue falar de conteúdos de uma forma que é concreta, né? Não de uma forma abstrata, como comumente é feito em sala de aula, certo? E é isso. Reaproveitamento, conserto, desmontar também, né? Você desmontar e conhecer como é feito algo por dentro, certo? Ao invés de descartar e adquirir coisas novas, certo? Eu costumo muito bater nesse ponto, né? Que às vezes a gente... tipo com meu filho já teve vezes que a gente já deu brinquedo para ele, que ele ficou mais interessado na caixa do que propriamente no brinquedo, né? Ele fica mais interessado no chocalho feito com um tubinho de shampoo com feijão dentro do que um carrinho, certo? E você fica preocupado, mas não pode ser normal, isso é normalíssimo. Ele ainda não chegou na idade de querer abrir os brinquedos para saber o que tem dentro, mas quando ele chegar na idade de querer abrir, eu vou dar uma chave de fenda.
esse aqui é seu novo brinquedo. Abra o que você quiser para descobrir o que tem dentro. Isso é ótimo, a criança saber, ela tem curiosidade para saber. E ela abrindo o brinquedo, ela vai conhecer o que tem dentro, aí vem a questão da criatividade. Ela diz, poxa, é por isso que o carrinho de controle remoto anda? É devido a esse motor? Quer dizer que eu posso fazer outro carrinho que não tenha um motor e ele andar, utilizando esse motor? Ele começa a pensar, começa a ter, ele tem aquilo que a gente viu que Jean Piaget disse, né? É ter o contato, certo, com o mundo para que ele possa, assim então, desenvolver a questão da criatividade, certo? E a sua interação com o mundo acontecer. Eu quero deixar para vocês aqui uma dica de leitura, para quem gosta, né? Eu gosto muito de, durante esses cursos, dar essas dicas de leitura, certo? Que é o próprio manifesto do movimento Maker, né? Do Mark Hatch, deixa eu aqui ampliar aqui para vocês verem direitinho, ó, uma dica de leitura, né? Ele, na sua apresentação, diz o seguinte, você pode criar a próxima inovação revolucionária, uma revolução está acontecendo, mas não se trata de derrubar a velha guarda, pelo contrário, né? Nós estamos aí apoiados na velha guarda, gente. Criar, fabricar, isso é uma coisa antiga, né? Vem desde o homem quando produziu a roda, produziu a lâmpada, manipulou a eletricidade, por aí vai. Inventou o telefone até o celular, não é isso? O telégrafo até o computador. Enfim, é sobre construir, é sobre criar, é dar vida a novas ideias inovadoras, certo? É o chamado movimento maker. E está mudando, realmente, gente, está mudando o mundo, né? Esse aí é o Manifesto Maker, né? Ele não tem ainda esse livro, ele não ainda está disponível na língua portuguesa, está somente em inglês, mas é um livro curto e para quem tem um inglês super básico, ele tem um inglês bem interessante assim de entender, não é tão uma língua tão como eu posso dizer, é um inglês tão difícil não tão técnico, né, não é um inglês tão técnico, é bem fácil e com os tradutores que a gente tem, né, quem tem dificuldade com leitura na língua inglesa, né, a gente pode usar aí vários tradutores que tem disponível na internet, né, como o Google Translate, para poder fazer essa esta tradução aí pra gente, beleza? Tá aí, dica de leitura número 1 para vocês, certo? Aí então eu chego e pergunto para vocês: todo mundo pode ser maker? E aí, o que é que vocês acham? Todo mundo pode ser maker? Hein? Eu acho que sim, né, gente? Eu não acho não, tenho certeza que todo mundo pode ser maker. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode consertar. E ainda eu vou mais além, né? Eu estou aqui falando com vocês, né? A partir de agora que vocês vão fazer, vocês com certeza já fizeram algo, certo? Já consertaram algo, já desmontaram algo, porque isso é nato da gente, professor, nós professores e professoras. A gente sabe as dificuldades que a gente tem e a gente sim tem que criar, tem que fazer, tem que desmontar. Nós somos makers e a gente não sabia até hoje, certo? A partir de hoje, vocês sabem que vocês todos são maker, certo? E a gente vai utilizar essa metodologia, né? Essa cultura do fazer como metodologia nas nossas aulas. Essa é a intenção desse curso, utilizar esse conhecimento do fazer para a gente, certo? Então, a gente entendeu até aqui o que é cultura maker, né? A gente viu que todos nós podemos ser makers, nós somos makers, né? A gente com certeza deve ter construído algo, desmontado algo, quebrado algo, alguma coisa desse tipo, certo? Então, eu passo agora adiante, né? Para a gente falar de um outro ponto importante. Já fechamos aqui nosso raciocínio, o que é, né? O que é a cultura maker, o que é o maker. Agora, eu vou passar aqui para outro ponto, que é justamente o que? O movimento maker. Entendemos o que é cultura. Agora, vamos entender o que é o movimento, certo? O movimento. O movimento aqui para a gente, nessa palavra movimento, vai ter justamente o que? A questão de como um grupo em massa se comporta baseado no ideal, posso dizer no ideal, que esse ideal para a gente é a cultura maker, certo? É um grupo de pessoas se apoiando entre si, certo? Elas se apoiando, contribuindo, dando oportunidade, fomento
a pessoas criarem, a pessoas fabricarem, as pessoas fazerem objetos e uma coisa que vai ser muito importante, é importante para eles, como vai ser importante para a gente para a educação devido ao sociointeracionismo, que é o compartilhamento dessas ideias e deste fazer, certo? Então vamos aí para o movimento maker, certo? Então, para iniciar esse movimento maker, eu vou trazer aqui o primeiro exemplo a vocês, que é um fragmento para a gente começar a contextualizar, que é um fragmento do jornal de 1972, do Rio de Janeiro, que mostra aí, ó, a reforma do ensino começa a virar realidade nas escolas. Olha, a reforma do ensino de 1972 era o que? Aí é um fragmento do Jornal do Brasil, né, que acompanhou uma escola piloto desta reforma. Talvez os pais aí, meus pais, eles nunca me disseram se eles chegaram a ter uma experiência como essa, né, que eles tiveram passar, eles não, é nem questão de lembrar, eles não realmente não tiveram experiência como essa, né, mas conheço gente que teve, né, gente que comenta, pais de amigos meus, até colegas meus também, que eu tenho de colegas professores que mais velhos que passaram por esse período, né? E que as escolas foram instalados nas escolas cursos de marcenaria, metalúrgica, artesanato e couro. A gente ouviu também muito falar, né? Também nos técnicos pedagógicos, secretariados administrativos, mas eu estou colocando foco justamente nesses cursos técnicos que tinham como, posso dizer, o ponto, né, ponto de concentração desses cursos, produzir algo, né, marcenaria, cadeiras, móveis, mesas, armários, guarda-roupas e tudo mais, metalurgia, portão, qualquer coisa relacionada ao manuseio de ferro, artesanato em couro, cintos, bolsas, roupas, calçados. Bom, eu posso dizer que o primeiro fragmento da questão do maker, até chegar nas escolas, vem daí. Claro que não se tinha essa ideia do, é maker. Não, não se tinha esse negócio, isso é maker, isso ou não. Esse termo, ele foi cunhado, que a gente vai ver aqui, que vai ser o nosso próximo slide, explicando melhor esse termo maker. Mas eu quero deixar aqui primeiro aqui um ponto, que onde começou é, a ter essa ideia do fazer, né? Principalmente aqui no nosso país, do fazer. Né? O fazer, fazer, criar, consertar, fabricar, ele é uma coisa antiga. Aqui no Brasil até foi colocado, aí como eu mostro para vocês, já lá em 1972 em escolas no Rio de Janeiro e também aqui no Ceará e em outros estados. Isso também foi experimentado, certo? E a gente sabe que a cultura americana ela é muito forte nisso. A gente vê um filme onde mostra um quintal ou então uma garagem de uma casa nos filmes americanos. A gente sempre vê ali um conjunto de ferramentas, né? Alguém trabalhando, pai e filho trabalhando numa reforma de um carro, ou então produzindo algum objeto. Nós temos aí exemplos como a Apple e a Microsoft, que basicamente nasceram nas garagens norte-americanas, né? E a gente tem aí essa cultura do fazer que é bem, bem antiga, certo? Só não tinha esse nome ainda cultura maker, porque esse termo cultura maker, movimento maker, né? Ele foi cunhado justamente ali pela revista Make Magazine, certo? Ela é considerada uma grande bíblia, né, do movimento. Ela foi fundada em 2005 nos Estados Unidos. Além da revista, o mesmo grupo que idealizou essa revista, eles também, né, idealizaram o que é conhecido e é feito ainda até hoje, né, que são as feiras maker, certo? Por todo o mundo. Lá as pessoas compartilham, levam até para vender, ou então só levam para mostrar o que foi feito e compartilham ideias nas suas criações que fizeram em casa, ou então fizeram em outros locais que dão contribuição para isso, como os espaços makers, que falaremos mais à frente, certo? Então, esse termo, cultura maker, magazine, não, desculpa, movimento maker, foi cunhado basicamente aí pelos idealizadores dessa revista Maker, certo? E o movimento maker, ele se propõe a quê, né? Ele se propõe a estimular pessoas a conhecerem, consertarem, modificarem, fabricarem os próprios objetos, né? Tirando ali do papel aquele projeto, beleza?
e principalmente o que com as próprias mãos, fornecendo condições de acesso a essas pessoas, ou seja, o movimento maker ele está ali para apoiar, está ali para incentivar, para dar o fomento, certo? Para dar justamente oportunidade a essas pessoas que querem fazer, querem fabricar algo, querem produzir. Então, a escola, se a gente pensar agora, né, hoje a gente, apesar de estar falando de cultura maker, movimento maker, e como eu disse, a gente não ia ainda trazer para a educação, mas trazendo alguns pontos para a educação, a gente vê que a escola ela tem um papel de movimento maker. Porque, gente, a escola não é um lugar só de transmissão do conhecimento. A escola é onde é para ser, para dar oportunidade de criação. É para ser um local onde não só o aluno seja não só não, até eu creio que, não, que a função da escola não seja essa, de treinar os alunos para avaliações externas e avaliações internas. A escola tem um propósito maior, certo? Que é construir justamente um indivíduo criativo, que é, um, que é uma das exigências, né, do mercado deste século, que são pessoas criativas, procura-se pessoas criativas, né? Não só os alunos, mas também os professores devem ser pessoas criativas. A gente quer construir pessoas que tenham essa questão da criatividade, do criar, né? De serem mais... gostarem de discutir assuntos relacionados às ciências, não só ciências, claro, né, mas também áreas relacionadas à política, ciências humanas, linguagens. Então, a escola é um local de criação, é um local onde é para estimular alunos, né, a colocarem suas ideias, expor suas ideias. Quando o aluno é colocado a expor suas ideias, o aluno também deve ser incentivado também a criar coisas, criar soluções em cima de problemas, certo? Construir seus projetos para poder resolver problemas e também até construir objetos físicos. Então, se a gente pegar essa definição de movimento maker e trazer para a educação, a gente vê que a escola, certo? Ela tem um papel fundamental, certo? Dentro do movimento maker, que é muito importante, certo? Sim, o que eu queria falar era justamente também construir, né, seres críticos, né? Críticos e criativos, certo? Pessoas críticas e criativas é um dos maiores papéis aí que a escola pode ter, tá bom? Então, o movimento maker é isso. Ele prepara o terreno para o quê? Para a criação, certo? A gente tem aí o movimento maker preparando todo o terreno para a criação fomentar. A escola, se a gente vê aí já essa ideia para a educação, a gente vê que a escola ela tem total condição de fazer isso, de preparar, certo? Os alunos têm condição, mas não é nem condição, eu digo logo que é um dever, mais que até uma obrigação de fazer isso, certo? E a gente trazendo aí já que a gente está falando de cultura maker, de movimento maker, tentando definir isso e já fazendo alguns links, trazendo isso para a educação, a gente está tentando aí conhecer ao máximo para ver qual é o lugar da cultura maker na educação, certo? Se a gente for fazer aí uma linha do tempo com relação a como é que o maker se organizou até hoje, a gente vai ter o seguinte, que a questão do fazer ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu na história, certo? Ele, desde o homem lá, né, como eu disse lá, fez a roda, manipulou a eletricidade, fez a lâmpada, fez o telefone, começou a fazer as coisas, criar e tudo, isso sempre existiu. A questão do criar, do fazer, do consertar, sempre existiu, certo? E eu mostro para vocês um ponto como a cultura maker foi aparecendo mais próximo da gente aqui, que foi justamente esse ponto da reforma do ensino, onde oficinas de trabalhos manuais no Brasil, nas escolas, né, devido à reforma do ensino, começou a surgir o que em 1972, esse movimento, né, a escola estava ali com a reforma do ensino, a partir desse movimento, dando oportunidade dos alunos aprenderem a mexer com ferramentas para, a partir da sua criatividade, produzir objetos de marcenaria,
metalurgia, de metal, né? Ou então coisas feitas em couro e tudo mais. Começou a incentivá-los, certo? A fazer isso, tá bom? E a partir de 2001 surgiu um local, um espaço, né? Uma rede que se chama Fab Lab, que a gente já já vai poder aprofundar mais nesse assunto do que são os Fab Labs, certo? E a partir de 2005, com o surgimento da revista Maker, né, a Maker Magazine, os criadores cunharam esse nome de cultura maker, movimento maker, e começaram a partir das suas edições é, deixar muito bem claro e definido o que é cultura maker e o movimento que dá justamente o fomento e prepara o terreno para pessoas makers, pessoas criadores produzirem, criar seus objetos até hoje. E de lá para cá, ou seja, bem antes de até 1972 para cá, né, até os nossos tempos atuais, só foi acontecendo mais o que o surgimento de novas ferramentas tecnológicas, em que essas novas ferramentas tecnológicas foram incorporadas, né, pelo movimento maker, pessoas que trabalham com o maker, fabricando, prototipando o objeto, têm como sustento, né, pessoas que porque tem pessoas que são profissionais do maker, né, que estão ali sempre criando objetos e trabalhando diretamente com criação, fabricação, conserto de objetos, eles começaram a utilizar mais ainda essas ferramentas tecnológicas, certo? Essas ferramentas tecnológicas ficaram mais baratas com o tempo. Então, o maker, né, esse movimento maker, ele só tendeu o que a crescer e com essas ferramentas foram ficando mais saíram da indústria de seus tamanhos enormes para tamanhos pequenos, eles ficaram mais acessíveis, certo? E isso conseguiram justamente ter essa manipulação e conseguir fazer o que? Protótipos e projetos mais refinados, certo? A cada dia, tá bom? Então, o movimento maker, vendo aqui, né, fazendo todo a síntese disso, né, o movimento maker ele é o que é uma evolução do faça você mesmo. Lá daquela siglazinha que a gente viu lá do início, né, que é o DIY, né, D-I-Y, né, do Out Yourself, certo? Que se apropriou de ferramentas tecnológicas, que é o high-tech, né, alta tecnologia, não só de alta tecnologia, mas como temos aqui também, ó, de baixas tecnologias, que é o low-tech, certo? Para a prototipação e fabricação de produtos, soluções e projetos. Ó, para a prototipação e fabricação de produtos, soluções e projetos. Certo? O movimento maker está aí. E ele, como eu disse para vocês, ele só cresceu. Cresceu por quê? Porque, de acordo com o tempo passou, novas tecnologias de fabricação foram aparecendo e o movimento maker nessa crescente aí até hoje, certo? Até também chegar na educação, como pensadores pensaram para a educação, beleza? Uma pausazinha rapidinho, de aproximadamente 1 minuto, para beber água, certo? E tomar até um cafezinho rápido, certo? E deixo com vocês aí na tela a palavra-chave da frequência de hoje. Então, fiquem atentos à palavra-chave. A palavra-chave da frequência de hoje é maker. Voltamos dentro de menos de 1 minuto, certo? Para até 1 minuto fechadinho, 1 minuto fechadinho, né? Para a gente continuar aqui a nossa discussão, certo? De hoje. Até já.
Pronto, já voltei aqui, certo? Estamos aí, né, com a palavra-chave, certo? Palavra-chave, desculpa. Palavra-chave da frequência, a palavra-chave é make, não se esqueçam, certo? De ir lá naquele link, certo? Que eu mostrei para vocês. Para você clicar na frequência, certo? Eu vou colocar o link também aqui na descrição do vídeo, para vocês colocar lá seu nome, seu e-mail e a palavra-chave correta. É make, a de hoje. Quarta-feira é outra palavra, então cuidado, certo? Então, vamos continuar, né? Vamos adiante aqui no nosso encontro e vamos falar sobre os Makerspace, que tem tudo a ver com a aula de hoje. Poxa, professor, a gente já sabe o que é cultura maker, que é o hábito de criar e de fazer as coisas. O movimento é que vai preparar o terreno, que é uma galera que se junta, pessoas que se juntam, certo? Faz um movimento para justamente propiciar essas oportunidades, certo? Para eles mesmos e para que outras pessoas possam tirar, certo? Sua ideia, seu projeto. E entra também aí os espaços makers, com essa intenção também. O espaços makers, ele é muito ligado com a questão do movimento, porque o espaço maker é um ambiente onde é propício, onde vai ser feito justamente essas coisas, vai acontecer a criação, o lugar onde fervilha ideias, fervilha criatividade, fervilha fabricação e fervilha a prototipação, beleza? Então vamos lá. Os espaços maker, né, os maker spaces, eles são ambientes onde as pessoas estão ali fabricando, estão fazendo, certo? Estão criando e estão concentradas em fazer essas coisas, beleza? Só um ponto, certo? Como eu disse para vocês, a gente ainda não está falando de educação, certo? Propriamente dito. Claro que a gente faz os ganchos, se você diz assim, particularmente, Carlos, na educação, o maker só funciona dentro de um espaço maker, não, certo? Porque na educação a gente vai trabalhar com a cultura maker, com o hábito de criar, certo? Porém, se a gente tiver um espaço como esse, é bacana? É ótimo. Tem escolas que têm seus espaços makers, certo? Dentro das escolas instalados. Mas a gente sabe que a maior realidade que a gente tem no Brasil, que as escolas não têm como fazer isso, certo? Porém, quando a gente estiver falando de o maker na educação, certo? Pensando em atividades makers, você, professor, pode pensar com o que você tem. Ah, Carlos, eu só consigo no máximo papel e uma tesoura. A gente consegue fazer uma atividade maker com papel e tesoura, tá bom? Mas aqui o intuito do encontro de hoje é mostrar o que é o movimento, o que é a cultura maker, hábito de criar, o movimento maker, preparar o terreno para propiciar esse fomento justamente a criação e a fabricação, e os espaços makers, que são onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas vão compartilhar ideias, como a gente vai ver aqui, certo? Eu vou mostrar alguns espaços makers, falar principalmente do Fab Lab, certo? Como ele funciona, os princípios que rodeia ele, que traz para dentro dos espaços como uma forma de organização entre as pessoas e como manter os espaços e como eles funcionam e também outras funções também do espaço maker, certo? Porque a gente sabendo disso, tem como nós professores a gente pensar as ideias desses espaços makers e trazer para a nossa realidade escolar, beleza? Onde a gente vai poder ver que que as salas de aula podem se tornar os nossos espaços makers, ok? Então, voltando aqui, os espaços makers, eles serão o lugar, basicamente, onde existe, claro, a cultura maker, porque a cultura maker, porque todos ali, eles têm o hábito, têm um comportamento com relação a fabricar algo, criar algo, consertar algo, desmontar, certo? E prototipar e por aí vai. Coisas físicas, como a gente vê aí nessa imagem, né? A gente vê que pessoas estão pegando objetos, circuitos eletrônicos, tem placas ali de teste, tem pessoas soldando, tem pessoas programando essas placas, certo? Vai depender do projeto, claro, o projeto pode ser eletrônico, mas não pode ser eletrônico, pode também ser marcenaria, pode ser objetos com couro, pode ser objetos de tecidos, pode ser qualquer tipo de coisa, beleza? E o espaço maker, ele
faz parte do movimento porque é um local onde vai ter ferramentas, vai ter uma estrutura, vai ter pessoas especializadas para poder lhe ajudar, lhe treinar, utilizar um determinado equipamento e orientar com relação à organização, com logística e tudo mais. Então, existe ali a questão também do movimento. É tanto o hábito, eles estão ali, né? Pessoas se reúnem nos espaços makers pelo o hábito que elas têm de criar. E o espaço maker, por que elas estão naquele espaço? Porque o espaço, ele fomenta, ele dá à disposição ali todas as ferramentas para poder ser feita, né? Fabricado e criado esses objetos. Ou seja, o movimento maker. Então, maker spaces, né? Eles estão ali justamente cumprindo essa função, certo? Ou seja, os makerspaces que a gente está trazendo aí para o meio português, né? Porque a gente usa muito essa palavra ainda maker aqui, e pelo jeito a gente vai usar ainda por muito tempo, certo? É um local de prototipagem rápida de objetos e físicos. Eu digo rápida porque como ali está tudo muito ao alcance, o ideal é que esses espaços makers eles tenham a maior quantidade possível, certo? Justamente de quê? Do que você precisa para poder fabricar algo, certo? Então é por isso que é um local de prototipagem rápida desses objetos, ok? Que a gente conhece desse jeito. Os espaços maker, gente, eles agrupam, né, um conjunto de máquinas por comando numérico de nível profissional, porém de baixo custo. Esse baixo custo está entre aspas, porque esses objetos que eu vou mostrar para vocês, eles são bem assim de baixo custo, né? Então, a gente sabe que até na nossa realidade de professor, muito equipamento desse daí é difícil realmente ter, certo? Pelo o que nós temos aí, certo? Pelo que a gente ganha, né? Então a gente sempre, professor, tem esse fantasma aí que nos segue. Ó, são exemplos de o que se pode encontrar nesses espaços makers? São impressoras 3D, certo? Essa impressora que eu coloquei aí é uma das mais baratas do mercado, gira em torno de R$ 2.000, uma impressora dessa 3D, certo? Onde ela imprime objetos tridimensionais, certo? Tipo bonecos, uma peça de pá, mas tudo com material que ela imprime, que é de plástico. A impressora 3D não imprime outro material que não seja esse, só se tiver a impressora aí imprimindo aí a altas temperaturas metal, mas não, essa daqui imprime objetos em plástico, né, que são ela tem um rolo de filamento de plástico onde você compra, né, que é como se fossem os cartuchos de uma impressora de tinta, certo? No caso aí que, né, o cartucho dela são impressoras, são rolos, né, de filamentos de um tipo de plástico, né, de polímero que vai imprimir aí objetos aí que possam ser utilizados no seu projeto, beleza? Também a gente vai encontrar máquinas de corte a laser, né? Essas máquinas de corte a laser são muito comuns hoje em dia. A gente vê muito chaveiros em MDF, certo? Chaveiros com tipo MDF. Até essa impressora aí que eu coloquei aí para vocês verem, a carcaça dela é toda cortada bonitinha numa cortadora a laser, beleza? Ó. Então, para sair toda bonitinha, assim, cortado todo no ponto, você desenha todo no computador, nas medidas certinhas, e a impressora vai lá e corta. Ela não só corta MDF também, como corta outros materiais, inclusive até mais leves, como papelão. É só uma questão de regulação do laser que ele faz esse corte, beleza? Muito boa, muito útil dentro de um espaço maker. Até mais útil do que uma impressora 3D. Por que eu digo isso? Porque impressora 3D não é todo projeto que você vai precisar fabricar uma peça tridimensional para determinada coisa. Não, certo? Depende do seu projeto. Já tive experiência muito em escolas que já passei de estarem montando espaços makers e falar assim, a gente vai ter uma impressora a laser, bacana, é legal, é bom ter, é excelente, porque de repente você está ali com os seus alunos em um projeto, ou então o seu aluno trazer um projeto que precise dela, é ótimo. Mas também você pode trabalhar 6 meses ali com cultura maker, né, em algumas aulas suas, e de repente os projetos não precisarem. E aquela impressora ser utilizada 2 ou 3 vezes durante o ano. Então é por isso que eu digo. É bacana? É bacana, mas é essencial? Não, não é essencial. É por isso que eu digo. Você não precisa de um grande orçamento, de muita coisa, para poder trabalhar a cultura maker com seus alunos. E a gente vai organizando essas ideias aqui do jeito que a gente vai conversando e vamos avançando aqui no nosso curso, beleza? Então, a gente tem aí essas duas máquinas como exemplo. Temos aí também as cortadoras de vinil, né, que cortam o vinil aqui, característica
um objeto característico que a gente possa dizer, aqueles banners, né? Fazer aqueles cortes de banners, muito bacana também, certo? Mas não tão essencial. As frisadoras, né, que fazem relevo, né, faz alguns relevos, tem frisadoras super modernas que vão até fabricar circuitos, né? E também temos frisadoras de madeira, objetos mesmo em madeira. Então a gente tem aí algumas destas ferramentas. Como eu disse para vocês, eu ia mostrar para vocês sobre os Fab Labs, né? Os Fab Labs, gente, eles são grandes espaços, né? E muitas vezes você pode dizer assim, Carlos, os espaços maker são umas oficinas. Eu não gosto de dizer que é uma oficina, não. Por quê? Porque a oficina é que nem a questão da oficina traz a mesma ideia que nas oficinas de carro, certo? Por que as oficinas de carro? Porque é o seguinte, ó. As oficinas de carro, elas são especializadas em determinada coisa. Você vai entrar numa oficina de automóveis, vocês só vão encontrar ferramentas para poder consertar, desmontar, criar até peças, né, para carro, certo? E um espaço maker, né, a gente bota esse espaço nos makers, são espaços onde tem ferramentas, né, vai ter objetos para consertar, vai ter chave de fenda também, vai ter algumas matérias-primas. Se você ver aqui, ó, perto aqui da logo, deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês. Ó, se vocês verem aqui, deixa eu botar aqui um ponte aqui para ficar melhor para vocês. Aqui, ó, se vocês virem aqui, ó, perto aqui da logo, ó, vocês têm aqui matéria-prima, papelão, certo? Para criação, aqui, ó, coisa que é bem reaproveitado. E vocês vão ver aqui, tipo, a cortadora a laser, que eu mostrei aqui para vocês, uma frisadora, certo? Vocês vão ver que, se eu não me engano, aqui é uma cortadora ou é uma frisadora marcenaria, mas está parecendo muito com uma cortadora aqui com uma fita de serra, certo? Ali atrás provavelmente deve ter alguma impressora 3D, aqui uma jateadora, né? Computadores para justamente manipular essas ferramentas. A gente tem aqui balcões, prateleiras com ferramentas ali, deve ter alguma tico-tico, que é serras elétricas, serrote, coisas bem básicas, certo? Você vai chegar no espaço maker, é diferente de uma oficina. Por que eu estou querendo dizer que isso é diferente de uma oficina? Porque um espaço maker ele vai ter ferramentas para você fazer o que você quiser, certo? Se você acordou no dia e disse, hoje eu me acordei e pensei numa cadeira de 3 pernas, você vai no espaço maker e vai pensar, vou fazer uma cadeira de 3 pernas. Você vai lá para o balcão, vai desenhar essa cadeira, certo? Vai refletir, vai pensar, vai idealizar e vai começar a prototipar. Quando você começar a prototipar, você vai escolher, vou fazer essa cadeira aqui de madeira, beleza. Você no espaço vai encontrar matéria-prima, que é o quê? Que é madeira, e você também vai encontrar as ferramentas para poder fazer corte em madeira, prender essa madeira com parafuso ou com cola, ou então só com encaixes, né? Vai depender do seu projeto, beleza? Aí no outro dia você se acordou e disse assim, eu estou gostando de fabricar coisas, só que hoje eu não vou fazer uma cadeira, hoje eu quero fazer o que? Uma roupa, utilizando tecido e pedaços de garrafa PET. Beleza, você vai para o mesmo espaço que você fez a cadeira, você vai até lá, vai pensar como vai fazer, vai refletir, vai idealizar a partir de um desenho, um papel, vai até desenhar no computador, não sei, e você vai começar a fazer lá seu vestido, né? Lá vai ter máquina de costura, vai ter agulha, vai ter linha, vai ter, se não tiver garrafa PET, tá, garrafa PET de casa, você vai ter tesoura para cortar garrafa PET, enfim. Ou então você no outro dia diz, não, hoje eu quero, não estou afim de trabalhar nem com madeira e nem com tecido. Hoje eu estou afim de fazer um robô. Um robô. Aí você vai lá para o espaço maker e vai encontrar o quê? Vai encontrar todo o material que você possa estar fazendo o quê? Um robô, certo? Você vai encontrar circuitos eletrônicos, placas, Arduino, vai ter computador para programar, vai ter uma cortadora laser para você fazer a carcaça do computador, não, desculpa, do robô ali MDF ou em outro material, vai ter. Ou seja, você vai entrar no espaço maker, certo? E vai encontrar toda a ferramenta, tudo que você precisa para construir o seu projeto, para desenvolver o seu projeto. Entenderam? Então, é por isso que não é comum a gente chamar de oficina, porque não é uma oficina traz a ideia, não que seja a definição de oficina, da palavra oficina, mas quando a gente fala de oficina, traz a ideia que é algo muito específico, né? Então, não é uma oficina, certo? É um espaço,
certo? De prototipagem de ideias, beleza? E o que é o Fab Lab aqui que eu estou mostrando aqui para vocês? Bom, gente, o Fab Lab, ele é nada mais que o quê? Que abreviação aí, né, desse termo em inglês aí, né, fabrication, laboratório, que, trazendo para o português, laboratório de fabricação, certo? O Fab Lab, pessoal, ele é um projeto do MIT, né, Massachusetts, certo? Faculdade de Tecnologia, certo, de Massachusetts. E Instituto, né, de Tecnologia, Massachusetts, desculpa, certo? E ele, certo, é uma rede, certo? É uma rede distribuída por todo mundo, certo? De espaços, certo? De espaços makers, certo? Espaços de criação. E a gente vai ver vários tipos. Aqui a gente está vendo um, a gente viu um na imagem aqui anterior, ó, certo? Aqui é um outro tipo, também para o layout, mas também busca também ter essas ferramentas, certo? Que vocês podem estar utilizando nos projetos de vocês, beleza? E o que é, né, o Fab Lab? Vamos aqui se aprofundar mais no que são esses Fab Labs. Bom, os Fab Labs é uma rede global, como eu disse para vocês, de laboratórios locais, permitindo a invenção e fornecendo acesso e ferramentas de fabricação digital. Os Fab Labs são abertos a todos, sem distinção de prática, diploma, idade, projeto ou uso, né? E eles são, assim, sempre vai ter gente, às vezes poucas pessoas, muitas pessoas ali compartilhando ideias e fabricando seus objetos, certo? É um espaço de fomento, gente. Está tudo colocado ali à disposição das pessoas, ou seja, um movimento meio que ali fervilhando, né? Propiciando pessoas que dão oportunidade para outras pessoas virem, criarem e compartilharem suas ideias, certo? O que contém nesses Fab Labs? Bom, gente, contém, né, primeiramente, eles compartilham um inventário de máquinas e componentes em evolução que auxiliam na capacidade básica de fazer quase qualquer coisa, certo? Tem que ter cuidado com essa palavra, assim, fazer qualquer coisa, assim, então dá para fazer, tipo um carro lá dentro, de repente não dá para fazer um carro, né? Vai depender, claro, do Fab Lab, né? Do espaço Fab Lab, que vai ter Fab Labs que são altamente equipados, que tem um investimento enorme de empresas que investem ali naquele local, porque sabem que tem pessoas que estão fabricando coisas interessantes, que podem, de repente, virar ali um lucro para uma empresa, a empresa comprar a ideia da pessoa junto, enfim, existe muito dessas coisas. As pessoas criam a ideia, inventam algo, as empresas que estão ali investindo naquele espaço, equipando para que essas pessoas podem criar, investem nelas como se fossem olheiros de futebol, né? Vem ali um jogador bom, sabe que ele pode trazer um retorno bom para seus times, né? Eles não contratam ali. Também tem nessas empresas pessoas que são olheiros, que veem a criação, veem pessoas ali criativas e veem que aquela ideia vai trazer um retorno para a empresa delas e compram a ideia e até contratam uma pessoa para virar um sócio, até para trabalharem nessas empresas, beleza? Então é isso, né? E permite também, né, o compartilhamento de projetos desenvolvidos ali pelas pessoas. Esse compartilhamento de projetos, gente, é importante para a gente que trabalha com educação. Pelo seguinte fato, nós trabalhamos com educação e a maioria de nós das escolas tem justamente a abordagem, né, socio-interacionista, certo? A questão do compartilhamento é importante entre os pares, focarem ideias, informações e dividir também projetos. Eu até me lembrei agora de uma forma como eles compartilham projetos, certo? Entre eles, para dar continuidade nos projetos. Achei bem bacana e que, de repente, a gente pode até trazer isso como uma ideia, né? Para esse nosso curso e também para o nosso fazer, para a nossa prática, certo? Como educadores, certo? Que é o quê? Primeiro, não para isso não há um apego do projeto. O que é que as pessoas fazem? É um diário do projeto. É uma caixa que fica nesses espaços makers, são caixas individuais, né? Caixas assim, várias caixas, onde tem produtos que estão sendo desenvolvidos e junto com esses produtos tem um diário de bordo, certo? Como disse, diário de bordo, ele inicia desde da ideia que uma pessoa começou a ter, né? Começou a produzir algo e pelos processos, pelo que ela idealiza que aquilo ali seja,
e de repente por algum motivo não conseguiu terminar no dia, ou então não tem apego ou precisa de ajuda de uma outra pessoa que não consegue estar com ela ali ao mesmo tempo, coloca ali dentro daquela caixa todo o projeto dela que está sendo feito, né, os materiais, né, o encaminhamento do protótipo, e esse diário de bordo explicando, trazendo informações do que é e da onde parou aquilo. E uma pessoa pode adotar uma caixa daquela e trabalhar junto com outra pessoa. Ali eles estão compartilhando o projeto e ficam pessoas trabalhando ali ao mesmo tempo, certo? E muitas vezes as pessoas talvez nem se conheçam pessoalmente, mas estão ali se ajudando, ou seja, estão entre seus pares ali trocando informação e ainda melhor, né? Estão aperfeiçoando aquele projeto, estão fazendo aquilo ali ser mais interessante, botando novas ideias e tudo mais. Beleza? Bom, o que fornece a rede FabLab, né? Além dos equipamentos e desses compartilhamentos de ideias que são feitos espontaneamente pelas pessoas que ali frequentam. Bom, além de toda assistência com relação a equipamento físico, eles também dão toda a assistência operacional, educacional, técnica, financeira e logística, além do que está disponível dentro dos laboratórios, como havia dito, certo? Ou seja, dão assistência operacional com relação, você tem uma ideia que quer realizar, quer fazer, e de repente você não sabe como é que utiliza determinado equipamento, vai ter gente ali que vai ter posso dizer, conhecimento técnico, certo, do equipamento, e vai lhe ajudar, vai lhe ensinar como você utilizar aquele equipamento. Então, quando você pensa você tem uma ideia, quando você vai desenvolver a ideia, no meio do processo, você não imaginava que ia usar um objeto que você não tem o domínio. Aí, só porque você não tem o domínio, você vai deixar de fazer aquilo, certo? A maioria das pessoas se deparam muito com isso, né? Não tem um domínio de determinada coisa, eu vou deixar de fazer porque eu não tenho domínio daquilo. Não, gente, não é assim que funciona nos espaços maker, é diferente. A pessoa, você tanto pode aprender, como até uma pessoa pode lhe ajudar junto ali a fazer aquela parte que você não tem domínio, que você precisa dela, beleza. De repente você diz assim, caso eu quero fazer um robô, um carrinho que segue linha. Você pode fazer? Você pode. Caso eu sei desenhar ele, fazer um visual bacana, um design, mas eu não sei a programação de programar uma placa Arduino para ele poder reconhecer uma linha preta no chão, né, e seguir aquela linha preta, eu não sei fazer. Então não vou fazer. Não, você vai fazer sim, porque vai ter gente que vai poder compartilhar a ideia. Se você quiser, você aprende, ou então vai ter alguém que vai conseguir fazer essa programação para você lá. Então, você não vai deixar de fazer seu projeto, certo? Então, é isso que é o movimento maker. Ele não vai, o que ele vai fazer é te incentivar você a continuar seu projeto. Não é por causa disso que você vai deixar o seu projeto de lado e não vai realizar esse projeto. Beleza? Quem pode usar um Fab Lab? Certo? Quem pode usar? Bom, gente, de cara, os Fab Labs eles estão disponíveis como um recurso da comunidade, oferecendo acesso livre para os indivíduos, bem como acesso programado para programas específicos. Como assim programas específicos? Às vezes, algumas faculdades querem fazer alguma determinada disciplina dentro de prática nesses laboratórios, tem como, tipo, cursos de design, tem, claro que tem. Ou então, uma empresa quer fazer um treinamento especializado ou técnico uma para seus funcionários, tem como fazer lá dentro, também tem, certo? E tem ali o acesso também ao público. O mais interessante é isso, é estar escancarado para as pessoas. Imagina você, gente, fazer um projeto. Eu tenho muita vontade de fazer isso, e isso a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer isso de uma forma e que é um desejo muito grande, né? Meu e dos meus colegas da sala de ciência. É da gente conseguir terminar o nosso espaço maker, né? Construir nosso espaço maker e estar aberto à comunidade. A comunidade vir, entrar, para eles aprenderem programação, eles aprenderem a mexer em determinada ferramenta, criar objetos, fazer objetos e tudo mais. Os alunos da escola utilizarem o espaço maker para criar seus projetos de feira de ciências, né? Fazerem ali. É isso, certo? Isso é uma das coisas, das características muito bacanas com relação ao Fab Lab que a gente pode pensar, né, para a nossa realidade em sala de aula, tá bom? Quais são as responsabilidades dentro dos Fab Labs?
Responsabilidade de quem? Responsabilidades tanto das pessoas que mantêm o Fab Lab, como pessoas que vão frequentar esses Fab Labs, que a gente pode ter como ideia para a nossa prática. É o que? Vamos ver aqui. Segurança. Não ferir as pessoas ou danificar as máquinas, certo? Danar as máquinas. Essa questão aí é bem de cara, certo? Mas são coisas que a gente pode utilizar como uma, um pretexto, né, para a educação também, a questão de orientação e precaução, certo? Com os nossos alunos, para eles poderem utilizar aquele espaço e ser um espaço colaborativo e manter aquele espaço, né, conservar aquele espaço, certo? Operações, ajudar com a limpeza, manutenção e melhoria do laboratório. O ideal é que esses espaços makers, eles não têm pessoas que trabalham na manutenção com relação à limpeza, certo? Você mesmo ali está fazendo, sujou, você limpou. Tirou uma ferramenta do canto, tá usando, beleza, pode deixar ela em cima da mesa, mas quando você terminar, colocar no lugar. É que nem na academia. Na academia você não usa os pesos, tem que colocar os pesos no lugar, de volta. No espaço meio que é do mesmo jeito. Sujou, limpou. Tirou uma coisa do canto, terminou, coloca de volta também no mesmo canto. Bem umas coisas bem óbvias, mas que é importante aqui a gente estar sempre relembrando, certo? Outra coisa, conhecimento, contribuir para a documentação e instrução, certo? Olha aí, ó, conhecimento, contribuir para a documentação e instrução, documentar ideias, que é muito importante documentar ideias, certo? Instrução sobre determinada ferramenta. Imagina, tem espaços makers que eu já vi que para cada ferramenta, quando não tem alguém para explicar como utiliza, ele tem um manual onde pessoas escreveram dizendo como utilizá-las, dicas de como fazer um aproveitamento melhor, certo? Limpeza e manutenção daquele objeto para sempre manter o espaço em dias, beleza? Aí eu trago aí para vocês, né, que eu descobri recentemente, não, eu ainda estou querendo entrar em contato para poder fazer uma visita, né, que é o Pad Lab, certo? Eu encontrei ele no site do Fab Lab, ele é aqui de Fortaleza, certo? O endereço no campus do PC da UFC. Quem tiver interesse, né, de dar uma ligada e conhecer, eu vou agendar aí minha visita lá para poder conhecer. Eu adoro conhecer esses espaços, né? A gente conhece pessoas novas, a gente divide mais ideias e conhece mais gente com relação a este meio, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante, foi uma experiência que eu tive, certo? Que eu tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro, é um espaço maker muito bacana, certo? Tem projetos sociais lá dentro muito legais, certo? Que é o OLAP, ok? Vou mostrar aqui para vocês o OLAP, certo? É o OLAP. Eu trago essa imagem aqui, esse rapaz aí, que até eu esqueci o nome dele, não consegui encontrar o nome dele para poder comentar com vocês, mas uma coisa que me deixou muito intrigado, né, e curioso com relação à história dele com o espaço maker, né, e com o maker na profissão dele, né, no que ele faz. Bom, esse rapaz, eu conheci ele nesse espaço maker, certo? Que é o Olab do Rio de Janeiro. Ele é fotógrafo e videomaker, né? Até eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo que é chamado videomaker, né? Ou seja, são pessoas que fazem vídeos ali por si mesmo, né? Que nem eu tô aqui uma espécie de videomaker, né? Tô fazendo aqui as transições de imagem, gravando ao mesmo tempo, mas interessante porque é o seguinte, gente, para quem não teve contato ou ainda não teve, ou até para quem já conhece, equipamento de filmagem e fotografia são equipamentos caros, certo? São equipamentos bem caros. A câmera é cara. A câmera, para quem quer filmar e tirar fotografia, não tem como fazer uma, né? Se for muito ninja mesmo, com eletrônica e programação, fazer uma câmera fotográfica de alto nível, como a gente tem no mercado. Câmeras são caras, certo? E não basta as câmeras ser caras, pedestral tem que ser caro, né, também, trilhos de movimentação de câmeras tem que ser caros, e outros tipos de equipamentos que se tem também por aí no mercado também tem que ser caro também, né, sei por quê. E esse rapaz, ele trabalha lá no Olab e ele se garante muito com programação e projetos
impressoras 3D. Ele está na mão aqui dele, certo? Ele estava terminando aí, né, de fazer um projeto que é um equipamento de fotografia, imagem, certo? Todo feito com material aproveitado, né? Tem ali umas barras ali de PVC, madeira também, e também com peças produzidas na impressora 3D, certo? Para quê? Para filmagem. Ali ele encaixava a câmera fotográfica deslizava como se fosse um trilho, né? Como se fosse um apoio ali do pedestral para ele, certo? Bom, uma coisa que é interessante que eu perguntei a ele foi o seguinte, né? Porque eu vi o equipamento dele todo colorido, né? Deixa eu colocar aqui a outra imagem aqui para vocês observarem aqui também, ó, tá aqui, ó, para vocês verem melhor, ele apoiando a câmera, né? Feito de PVC, de cano, com peças também feitas na impressora 3D. Essas peças branquinhas aqui foram feitas na impressora 3D para aprender, certo? Aqui, ó, feitas na impressora 3D. Aqui a gente tem um que a gente chama aqui comumente de T, né? T de PVC, certo? Algumas barras que eu não sei se é de madeira, se é de PVC, cano, para poder suportar a câmera. E eu vi que era tudo colorido. Eu perguntei, e comumente, né, gente, no mercado fotográfico, a gente vê que esses equipamentos que seguram câmeras, que apoiam câmeras em trilho, pedestais, são todos pretos. Eu perguntei para ele, mas por que não faz tudo preto na impressora 3D? A gente sei tudo de preto porque o teu trabalho é tão legal, parece com muita coisa, parece muito ser muito original, né? Parece nem coisa assim que foi feito, foi projetado, né? Foi criado, mas parece coisa assim profissional. Ele disse, não, cara, porque eu moro na... E chegou, fiquei até a compartilhar com vocês assim isso, né? Chegou até, eu fiquei assim chocado, né? A gente claro que a gente tem o costume, a gente sabe como a nossa cidade também, que Fortaleza, né, onde eu moro, é perigoso, como também em outras cidades também no Ceará é perigoso. E ele disse assim, não, cara, eu moro na favela, aqui no Rio de Janeiro. Se eu entrar com um negócio desse todo preto, certo? Todo pintado de preto na favela, vão pensar que é uma arma. A pessoa pode me matar. Tanto a polícia como pode matar, ou então algum traficante, não sei. Chegou, eu fiquei assim, caramba, velho, eu nem tinha imaginado isso, né? Olha aí, o cara, ele conseguiu resolver duas coisas, utilizando aí um projeto e esse pensamento da cultura maker de criar e de fabricar. Ele tanto fabricou uma ferramenta de trabalho para ele, certo? Que fizesse o fim do que ele queria ele fez aqui baixíssimo custo, eu acho que não chegou a 5% do valor do que se vende desse material no mercado, certo? E também ainda evita aí qualquer incidente, né, que venha ocorrer devido à violência que a gente tem aí exposto, certo, no nosso dia a dia. Beleza? Achei bem legal. Tá aí, criação, um produto maker, né, que a gente pode também ver. E nesse período também eu me lembro que achei muito legal, ele ia fazer um curso voltado para videomakers, né, para youtubers, de como fazer ring lights, que é o ring lights, quem não sabe ring light, ring light não, desculpa, softbox, né, quem não sabe softbox, ele é uma caixa, deixa eu botar aqui assim, pronto, é uma caixa que tem mais ou menos esse formato, certo? Onde você coloca uma luz dentro, bota tipo um papel vegetal na frente, né, que no caso usa um tecido de nylon, né, as profissionais botam o tecido de nylon na frente, onde você bota a luz dentro, essa luz se difunde justamente para fazer a iluminação. Quem sabe, quem trabalha com iluminação, a iluminação é muita coisa, tipo, eu estou aqui com um ring light na minha frente, vocês conseguem me ver com mais claridade, apesar que eu filmei aqui esta aula durante o dia, mas olha, se eu desligar o ring light, vocês vão me ver o quê? Uma banda do rosto escuro. E, gente, vídeo e fotografia, luz é tudo, certo? E ajuda pra caramba. Então, até controlar aqui, já até ficou melhor assim, né? Passei esse conteúdo de hoje com a cara muito branca. Mas para vocês verem direito o meu rosto. É péssimo a gente tá vendo o vídeo que não vê a pessoa direito, né? Então, ele ia fazer uma oficina, né, com alguns youtubers, né, pessoas que estavam começando, né, no ramo do youtuber, gravando vídeo, ensinando como é que faz isso de matéria baixo custo, porque quem já deve ter pesquisado, gente, o softbox ele é caro, muito caro. E era bacana, era feito só com papel alumínio, papelão, uma lâmpada comum, varas de PVC, de encanação. Gente, saía, acho que estourando, um softbox feito de papelão que
faz a mesma função, certo? Faz a mesma função. Eu também trabalho com fotografia e imagem, eu gosto de usar essas coisas feitas. Não tem problema se sair feio, porque elas não vão sair na filmagem, fica tudo por trás, então não tem nenhum problema. Mas faz a mesma função, bem mais barato, custou no máximo R$ 20, R$ 15, só mesmo para a compra do PVC e compra da lâmpada. Acabou, certo? Então, bem legal também isso dele. Outra coisa que também é desenvolvido lá no OLAB é o projeto chamado Preta Lab. Este é bacana, certo? Também, certo? O Preta Lab, ele é o quê? O Preta Lab, ele é um projeto de um espaço maker composto por mulheres negras, certo? Lá do Rio de Janeiro. Aí nesse projeto é feito muitas coisas legais, do tipo, o que é legal? Lá é feito cursos para mulheres fazer reparos em casa, tipo, como a gente começou hoje no nosso encontro, falando sobre o reparo numa lâmpada, uma troca de tomada, certo? Por aí vai. Beleza? Também outras coisas, tipo, até trocar de pneu de carro. Mas além disso, são mulheres que estão criando, estão fazendo, estão compartilhando ideias, certo? Tudo isso ocorre nesse projeto que é o Preta Lab, lá do Rio de Janeiro, certo? Bom, gente, o nosso encontro de hoje, ele termina por aqui, certo? E amanhã, certo? Amanhã, nossa primeira atividade estará na plataforma, lá naquele link que eu mostrei para vocês no início do nosso encontro. Quem não se lembra, volta lá que eu estou explicando como é que você utiliza, ou então vai aqui na descrição desse vídeo que vai ter lá o link para você estar acessando, certo? A, tanto a frequência, né, de hoje. Lembre-se, a frequência hoje, a palavra é maker. Quem não viu, não entendeu o que eu falei agora, vai voltar o vídeo e vai encontrar lá a palavra-chave. Não errem a palavra-chave, beleza? Então, é isso. Foi um prazer estar com vocês nesse primeiro dia, certo? Qualquer reclamação, qualquer dúvida com relação a este encontro de hoje, por favor, não tem problema não. Não tenha medo de falar assim, não, por causa que ela reclamar, não. Vem aqui, ó. Sesc, certo? Aqui, ó, no meu e-mailzinho do Sesc, ó, Henrique, né? Henrique, arroba sesc.ce ou ce.com.br. Fala lá comigo, troca uma ideia, a gente vai trocar figurinha. Se você quiser dar uma ideia, falar assim, não, Carlos, você poderia fazer isso aqui para poder deixar mais claro. Ou então, Carlos, como a aula não foi em tempo real, ou seja, foi gravada, não deu para me perguntar uma coisa que eu tive dúvida em tal ponto lá do encontro. Manda a mensagem que vai ser um prazer enorme estar conversando com vocês e respondendo vocês. Tá bom, gente? Gente, mas é isso. Tenham uma ótima semana e nos encontramos de novo às 5h30 da tarde, quarta-feira. Beleza? Valeu, um abraço para todos. Paz.